Saudações, queridos amigos, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu resolvi falar com vocês sobre as teorias da conspiração e dar minha opinião a respeito do assunto, né? Lembrando, reforçando que é minha opinião, tá? Não é a verdade absoluta. Alguns anos atrás, né, eu fiquei muito vidrado nesse tipo de conteúdo, né, de buscar saber tudo sobre as teorias, como se isso estivesse assim me colocando à parte, tudo que estaria acontecendo do modo oculto. Mas de um outro lado, em contraparte, eu estava me sentindo muito mal. Eu ficava muito preocupado, com medo. E eu percebi que não estava me fazendo bem. São tantas as teorias que existem, tantas, que se a gente for acreditar em todas elas, realmente a gente deve se preocupar, porque está acontecendo uma coisa oculta no mundo muito grave. Quando na verdade as coisas expostas, as coisas que a gente pode ver, já são bem graves. A gente tem situações acontecendo em países por aí que é triste, é uma coisa absurda. Fome extrema, necessidade extrema, pessoas morrendo em guerra. Isso já é bem exposto. E não é necessário uma teoria de uma conspiração para que isso esteja ocorrendo. Então a gente às vezes procura aquela famosa frase, né? Procura pelo em ovo. Uma coisa difícil de se encontrar. Bom, no começo eu achava muito interessante esses assuntos, né? E realmente algumas teorias são bem fundamentadas no sentido da pessoa que criou, ou da realidade que seja, vir de uma forma que convence, né? A pessoa que não está ali querendo saber ou tão profundamente. Um exemplo sobre a NASA, por exemplo, a pessoa não tem conhecimento, como é que não tem como provar se aquilo que está na teoria é verdadeiro ou não. Então, por essa falta de base da gente conseguir comprovar ou não, que essas teorias acabam ganhando força, né? E, claro, traz um ar de mistério. Isso nós, seres humanos, adoramos, né? O ar de mistério nas coisas. Mas quando eu estudava muito isso, eu fiquei muito preso nisso. Eu larguei tudo, assim, no sentido de assuntos espirituais, ou para ficar nisso. Eu cheguei a acreditar mesmo nas teorias. E foi difícil de me libertar. A libertação veio com a observância, observando o mundo. Eu olhava que o mundo é muito pior do que as teorias. Se a gente for para parar para pensar, sabe, as coisas que acontecem por aí, é muito pior do que qualquer teoria criada. Então, não precisa das teorias para o mundo estar sendo destruído, né, para a gente estar correndo risco e tudo mais. Eu, na época, conheci uma pessoa que morava nos Estados Unidos. E eu fiquei aterrorizado dela estar lá. Ela é brasileira. Eu fiquei aterrorizado dela estar lá, porque foi justo que apareceu lá os caixões de FEMA, né? Que é aqueles monte de caixão na beira da estrada, campos de concentração. E tem até um canal de um pastor, né, aqui na internet, que ele fala muito sobre isso. Ele só fala sobre isso, na verdade. E eu me alimentava desse tipo de informação, né, desse tipo de preocupação. E eu joguei isso nela, né? Falei, menina, sai daí, tem caixão aí da FEMA, milhares de caixões e campo de concentração. E eles vão pegar primeiro os imigrantes, cuidado, sai daí. Não, tá tudo bem, ela falava. Não, imagina, isso aí não é nada, isso aí não existe, sei o quê. Passou quase 10 anos, né? E realmente não aconteceu nada. Mas na época que ela já falou que tava tudo bem, eu já comecei a desencanar um pouco. Eu falei, se essas teorias forem verdadeiras, o que eu posso fazer para resolver alguma coisa? Eu comecei a cair na real do seguinte, que se tem uma teoria que vai destruir o mundo, então o mundo vai realmente ser destruído, porque eu não vou ter o que fazer. O que as pessoas vão fazer se tem alguém com o dedo numa bomba atômica que vai explodir o mundo? Nada, a gente não sabe. A gente não tem base nem poder para resolver alguma coisa. Então não adiantaria eu ficar preocupado com uma coisa que não está ao meu alcance de resolver. E
Aceitei. Se uma dessas teorias for verdadeira, então o mundo vai acabar mesmo, né? Por que eu estou me preocupando com isso? Eu tenho que me preocupar com o que está acontecendo agora, com o que está em minhas mãos, com o que eu posso fazer, o que eu posso resolver. E não ficar sofrendo por um grande mistério que ninguém sabe nem se é verdade. Aí veio, a última foi aquele projeto Bluebeam, né? Acho que muitos de vocês já ouviram falar, né? Que é uma nova ordem mundial, ou sei lá quem, tá colocando hologramas fora do planeta, que vai lançar luzes aqui no planeta para fazer aparecer os Jesus, tudo que eles quiserem, né? OVNI, aparição de OVNIs no céu e tudo mais, para enganar as pessoas. Então, no caso, se aparecer Jesus no céu, as pessoas vão acreditar e eles podem manipular as pessoas através desses hologramas criados de fora do planeta para dentro. E eu achei tão fantástico, né? A gente imaginar uma coisa dessa. Imagina um projeto, quantos milhares e milhares de dinheiro, não digo nem em qualquer moeda, vamos falar em dólar ou euro, né? Não necessitaria para criar um negócio desse. E quantos foguetes não teriam que ser lançados para fora do planeta para montar uma base que circula o planeta inteiro com hologramas, né? Que seria lançado para aparecer nas nuvens. Olha que coisa grandiosa, né? Mas aí eu penso, precisa de tanto para manipular as pessoas? Será que os governos precisariam gastar tanto para enganar as pessoas? Isso já não ocorre. Eu acho que se eles quisessem dizimar as pessoas, dizimar mesmo, eles fariam. Através de medicamentos, né, de vacinas e tudo mais, já é possível fazer isso. Então, se isso estiver sendo planejado, uma coisa aí de dizimar as pessoas, nós não podemos fazer nada. Não adianta. A gente vai alarmar os outros a respeito de um fantasma, a respeito de uma teoria. E a gente não vive, a gente não busca. Eu tenho que fazer o meu hoje, eu tenho que fazer o que eu posso fazer para mim hoje, eu tenho que me melhorar. Agora, se eu posso morrer amanhã, eu posso simplesmente morrer amanhã. Então eu tenho que pensar no meu hoje. Imagina então ficar preocupado se tem algum governo querendo acabar com o mundo. Isso é bobagem, gente. Se o mundo tiver que acabar, ele vai acabar e ponto. Não adianta a gente ficar se alarmando. É como se a gente estando preocupado, então a gente segura o mundo inteiro. Não é assim. Não se preocupe com isso, com coisas que a gente não tem o que fazer. A gente tem que pensar no que temos em mãos e no que podemos fazer por nós, né? Pelo mundo de uma maneira física, aquilo que vemos, e não se preocupar com conversa, né? Porque desde que o mundo é mundo, fake news existe, né? A palavra fake news é muito nova, né? Mas isso já é uma coisa utilizada de muito tempo, né? Não é uma coisa nova. Fake news é a ação da sombra, né? Você manipular as pessoas com mentira, você espalhar a falsa notícia. Isso é densidão, não importa o lado que você esteja. Então eu digo para você, quando você tiver uma notícia e você quiser espalhar essa notícia, antes de você fazer isso, pesquisa para ver se é verdadeira, para você não estar atuando com a sombra. Quantas vezes eu lancei alguma notícia no meu Facebook e eu ficar com aquilo na cabeça, será que isso é verdadeiro? Eu saí correndo no Google para procurar sites especializados e ver que era mentira. Lavar, excluir postagem. Quantas vezes não fiz isso? E publicar e logo em seguida ter que correr para excluir porque era fake news. Aí, a notícia era tão impactante que eu falei, nossa, as pessoas precisam saber disso. Lançava a notícia e era mentira. Então todos nós podemos atuar com a mentira se a gente estiver distraído, né? Espalhar algo que não existe, algo enganoso, e não importa que lado estejamos, a gente não deve agir dessa maneira. A verdade, falar a verdade, notícias verdadeiras,
Como que pode a gente ter tranquilidade de saber que a gente lançou uma notícia falsa para prejudicar o nosso oponente ou adversário? Isso é muito ruim. Então, aqueles que buscam, né, se melhorar, aqueles que se colocam como pessoas espirituais, tomem cuidado com as notícias que vocês colocam nas redes sociais. Antes de colocar, pesquisa. Se você não está em paciência de pesquisar, então não publique a notícia. Não confie nas notícias que já estão prontas, porque elas carregam muita mentira. É muita mentira. Hoje é o que mais tem na internet, né? São notícias criadas, né, para enganar as pessoas. Isso já na Segunda Guerra Mundial, Hitler fazia isso, né? Ele chegou a espalhar até Nostradamus, né? As previsões de Nostradamus ali. Ele mentiu previsões a favor dele, espalhava panfletos, jogava de aviões. Quer dizer, isso já é uma tática velha de guerra, mas é uma ação da sombra. A partir do momento que eu falo de alguém, já é ruim. Ainda eu falar de alguém mentindo, nossa, isso é péssimo. É horrível, isso é de uma mal caratice terrível. E não importa que lado você seja, direita, esquerda, em cima, embaixo, meio, dentro, fora, não importa que lado você seja. Seja verdadeiro. Quanto às teorias, meu conselho a vocês é que esqueçam, deixe isso pra lá. Se alimentar e ficar buscando teoria da conspiração e ficar preocupado com que governo está fazendo isso e nova ordem mundial disso, e não vai te acrescentar nada. Isso faz um mal. Eu fiquei com angústia na época, eu ficava com uma sensação ruim de perseguição. E à toa. Eu parei, e a hora que eu abri mão, falei, eu não vou resolver nada mesmo, não vai adiantar. Nossa, eu fiquei tão bem. Eu nem procuro mais, eu não tenho mais interesse de saber dessas teorias. Se aparece uma notícia nova, eu vou lá, claro, sim. A gente não tem que abandonar as coisas, mas se a gente vê que é uma coisa muito fora do contexto ou muito grande, não vai adiantar eu ficar me preocupando. Só vai me fazer mal. Outra coisa é a necessidade que temos de esperar que a espiritualidade venha ao nosso encontro, nos ajude, nos salve. Muitas pessoas não estão agindo, não estão fazendo nada, porque esperam que a espiritualidade faça. E eu já falei em outro vídeo, inclusive, né, que a espiritualidade nos colocou aqui para fazer. Eu digo isso porque, voltando à história de Hitler, né? Campos de concentração e tudo mais, aquela situação que aquele povo passou, e em outros governos também, não só Hitler, coisas absurdas, né, que a gente olha e fala, nossa, isso é desumano, isso é a ação das sombras mesmo, das trevas. E você perceba que aconteceu essas coisas, inclusive com crianças, e não houve intercessão divina. Não houve uma aparição espiritual para salvar essas pessoas. Eu acho que se houvesse um tempo em que a espiritualidade viria ao nosso socorro, seria nesses momentos. Momento em que o Japão foi bombardeado com bomba atômica, momento que Hitler resolveu dizimar as pessoas em campos de concentração, inclusive crianças. Esses seriam bons momentos da espiritualidade rasgar os céus, aparecer com espadas de fogo e sair acabando com seja lá quem for da sombra. Não aconteceu. Isso para mim mostra que o futuro desse mundo está nas nossas mãos. E a espiritualidade, ela conta com a gente. Os problemas são nós mesmos que criamos. Pessoas que decidem ser pessoas ruins. E pessoas boas decidem atuar com coisas boas. Ou não atuar, apenas assistir. Que não deixa de ser sombra também, né? Apenas assistir. Mas perceba que o destino desse mundo e das pessoas está em nossas mãos. Então, quando a gente parar para pensar na espiritualidade, pedir que eles venham ao encontro e resolver uma situação,
automaticamente perceba que eles falam, mas a solução já foi enviada e a solução é vocês. Vocês estão aí, vocês foram enviados, vocês precisam resolver essas coisas. Não tem mais quem mandar até aí. Vocês foram enviados para resolver. Então, meus amigos, quando você pensar em esperar uma intercessão divina, saiba que você é a intercessão divina. Você é o ser de luz que foi colocado aqui para ajudar. E a espiritualidade não vai mandar outro. Somos nós, aqui e agora. Então, reflita sobre isso quando você pensar em deixar de ajudar, pensar em deixar de atuar de alguma maneira em prol da luz, em prol de algo bom, em amparo a alguém, em apoio. Pensa nisso, pensa que é você, a espiritualidade te mandou. Quando você chegou, o céu abriu e você veio. Todos nós estamos conscientes, estamos buscando espiritualidade, estamos despertando. Somos os enviados. Somos aqueles que foram colocados aqui. Somos aqueles que quando pedimos intercessão, a resposta é nós mesmos. Então não espere, né? O que você puder fazer, faça. Mas não vai se preocupar com coisas que não nos cabem, coisas que não nos importam. Deixe as teorias de lado. Esse é o meu conselho, tá? Tem gente que adora o assunto, tem gente que não consegue ficar sem ver esse tipo de assunto. Eu respeito, mas eu, dando um conselho sincero para vocês, eu acho que esse tipo de coisa não acrescenta e não traz nada de bom. Quantos anos não tem esse tipo de assunto aí? Até hoje estamos aqui, né? Quantos fins do mundo a gente não passou? Nossa, desde o ano 2000, né? Que é o bug do milênio, e depois 2012, e de ano em ano já tem data nova, né? Agora para 2019, enfim, não adianta. Não adianta mesmo. Isso aí só nos tira do foco. Às vezes está acontecendo uma coisa tão grave no mundo e as pessoas estão lá preocupadas com Illuminati, por exemplo. Eu não quero nem saber dos Illuminati. Eu quero saber de quem está fazendo coisa boa e quem não está. Sabe? Como está esse mundo? Como está sendo curado? Está sendo curado? Ele está piorando? Isso eu não consigo. Não é ninguém me falando. É observando. É observando o que está acontecendo. Observando até em nós. Às vezes eu me fico tão mal, tão ruim. E de repente me sinto bem, né? Ou seja, o mundo ele tem, né, boas e más energias. A gente precisa saber onde a gente está se apegando, né? Então é isso, meus amigos. A respeito de teorias da conspiração, eu fico fora. E eu aconselho vocês também a ficar, porque não acrescenta muita coisa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Gratidão a todos vocês, inscritos, todos que estão chegando, apoiadores lá pelo site Apoia-se. Se você puder contribuir para manter esse trabalho, agradeço profundamente. Abençoados sejamos e até breve.